Olá, vamos conversar sobre o simbolismo do tigre e do dragão dentro da cultura chinesa. São forças que regem a natureza e regem o nosso interior. Então, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, as escolhas de vida que fazemos, tem muita influência dessas duas forças, né? O simbolismo deles, né? Como forças arquetípicas. Como estão essas forças dentro de nós? Se estão em harmonia? Se existe um desequilíbrio, uma sobreposição de um sobre o outro? Então, a primeira coisa é a gente saber identificar dentro de nós. Então, começando pelo tigre. O tigre está associado à energia Yin, está associado à terra. Então, o tigre é um animal que na China ele está no topo da cadeia alimentar. Da mesma forma que a gente diz que o leão é o rei da selva, o rei dos animais, na China, na maior parte dela, não existe leão, existe tigre. E o tigre é o rei das montanhas, o rei dos animais terrestres, né? Então, ele representa o máximo da força animal, o máximo da força dos instintos, né? O instinto de sobrevivência, de preservação da espécie, como ele cuida da sua própria família, cuida do seu território. Então, onde ele se instala, ele é o dono. Então, o tigre, ele representa essa força estruturada que ah, sabe se defender, sabe se impor. Então, o que funciona internamente dentro de nós dessa maneira, né? Os nossos instintos é como uma construção que, dentro do processo evolutivo, fomos vendo o que funciona e o que não funciona, né? Nós fomos estruturando o nosso comportamento reativo para nos preservarmos e mantermos a nossa espécie em progressão, de uma maneira que a tudo aquilo que fosse uma ameaça, a gente tem uma resposta instintiva e sabemos muito bem se uma coisa é uma ameaça que pode nos afetar negativamente, respondemos com luta ou fuga, né? Então, o tigre, como representa a ferocidade, uma energia feroz, imponente, ele protege a família. Então, ele representa tanto os instintos, né? Dentro dos animais, ele representa essa força instintiva no seu pico, porque ele desenvolveu o seu corpo ao máximo, ele tem uma força muito potente e também o seu modo de reagir é muito eficaz. Ele não desperdiça a sua energia. Ele vai onde ele finca as garras, mete o dente na jugular, ele é muito preciso no seu modo instintivo de sobrevivência. Então, dentro de nós representa esse desenvolvimento do nosso aspecto instintivo. Então, todos os nossos mecanismos instintivos representam o tigre. Então, vamos ver. Além dessa parte instintiva, ele tem a ver com a tradição, tem a ver com o modo de viver, o acúmulo do aprendizado da experiência. À medida que vamos recebendo a educação dos nossos pais, dizendo o que podemos, o que não podemos fazer, não, 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 aqui não, não bota a mão aí que vai machucar, não, 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 não vai ali e tal. Então, a gente vai aprendendo o que não pode fazer e o que pode fazer, o incentivo, a punição, e aí nós vamos estruturando a nossa psique dessa maneira, sabendo uma diretriz do que são os valores, quais são os princípios e o que é ético, o que não é ético, e assim nós vamos construindo de uma maneira condicionada para o nosso comportamento estar dentro de uma linha. Então, isso é o aspecto tigre, esse acúmulo de conhecimento, de sabedoria que vai estruturando a nossa vida, e aí nós nos tornamos pessoas eficazes, pessoas que sabem fazer as coisas do modo que deve ser. Por isso que é um modo condicionado, né? Então, o tigre, que é o instinto, ele também é o piloto automático da nossa mente, né? Então, a gente sabe dar as respostas prontas para aquilo que está mais ou menos programado dentro do que a gente aprendeu. Porém, chega um momento que somente operar de uma maneira condicionada não dá mais. Precisamos, e muitas vezes, saber nos esquivar, dar uma resposta modificada, porque são novos desafios que vão surgindo na nossa vida
e somente seguir o script não vai dar certo. Então, agora começa a operar a força do dragão, que é uma força reformadora. Algo está estruturado, está funcionando, opa, mas aqui, a partir daqui já não dá certo. Então, é preciso reformar. Muitas vezes, destruir para construir algo novo. Ou então ter uma visão superior aqui de cima, né? Então você estruturou, agora você precisa saber voar. Então, voando aqui de cima, seu cérebro, né? Então a parte do neocórtex, parte mais desenvolvida do nosso cérebro, para saber avaliar, ter o raciocínio, fazer novas escolhas, escolhas muitas vezes que vão ser arriscadas. Então, tudo isso é a regência do dragão. O dragão é uma figura mitológica ah, que rege as forças da natureza, as forças tempestuosas da natureza, como furacões, tempestades, relâmpagos, né? Então, tudo isso dentro da cultura chinesa remete ao dragão. Mas também o dragão, dentro da mitologia chinesa, existem os reis dragões, que seriam como divindades que regem essas forças, né? O rei dragão que rege as águas dos oceanos, que rege os ventos. Então, tudo isso é uma sabedoria que opera a natureza. Então, dentro de nós é a parte da sabedoria mais desenvolvida do nosso cérebro. Nós somos como reis dragões, e soubemos operar essa parte evoluída do nosso cérebro. Então, fazer planejamentos, saber avaliar, saber desapegar daquilo que é algo da tradição e poder renovar, trazer algo novo. Então, por exemplo, dentro do espectro político, o conservadorismo estaria relacionado com o tigre, enquanto as reformas, o progressismo estaria relacionado com o dragão. Percebam que são duas forças que têm que colaborar uma com a outra. Se fosse só o aspecto da tradição, de criar uma estrutura, consolidar algo, mas não ter o aspecto da criação, você não consegue voar, você não consegue avaliar, não consegue fazer progresso, vai ficar parado no aspecto instintivo. Nós somos criaturas evoluídas, precisamos construir, mas aí precisamos avançar. A partir desse trampolim criado, precisamos saltar. E aí entra esse aspecto do dragão. Então, da mesma forma, o dragão, a criatividade, fazer as coisas de uma maneira inovadora, mas sem termos uma base construída, uma base de eficácia, nós vamos só destruir, 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 não vai funcionar, né? Então, precisamos equilibrar essas duas forças. Então, é interessante que a sociedade normalmente tende aos extremos, as pessoas tendem aos extremos, se considerar como um polo ou outro polo, o que naturalmente nós vamos ter uma tendência a um dos polos. Da mesma forma que a energia masculina, né, dentro do seu propósito arquetípico, todos nós viemos biologicamente de um lado ou de outro, masculino ou feminino. Trazemos forças que podem estar associadas a esses elementos ou não. Porque mesmo sendo homem ou mulher, nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, dentro dessa oposição também. Então, o homem tem um aspecto feminino de docilidade, e a mulher também tem um aspecto masculino de força quando necessário também. Então, ah, o principal que a filosofia chinesa nos mostra é que precisamos conciliar essas duas forças. Então, isso é muito interessante, e se observarmos dentro de nós, muitas vezes os nossos problemas de vida podem estar associados a uma atitude muito desequilibrada para um lado ou para o outro. Então, será que eu estou sendo muito preso às tradições, a uma forma sempre linear de fazer as coisas? Eu posso ter tido sucesso a partir de uma determinada postura, mas será que isso ainda está funcionando? Será que as minhas escolhas de vida, meus relacionamentos, será que isso ainda está trazendo algo positivo? Ou será que é a hora de eu aplicar o meu dragão interno? Será que eu estou sendo muito tigre e preciso de um pouquinho de dragão, de me desapegar mais, procurar inovações, fazer as coisas de uma maneira diferente, trabalhar mais o aspecto da análise, reflexão, criação? Ou será que eu sou muito
dragão. Eu não consigo consolidar nada. Tudo começo a ler alguma coisa, passo para outra que não consigo terminar. Estou sempre tentando fazer alguma coisa nova. Não consigo ter relacionamentos como fundamentos. Estou sempre migrando de uma coisa para outra. Então, esse é um dragão muito forte, mas que depende do tigre consolidar as coisas. Então, essa é a reflexão. A gente consegue fazer uma analogia a vários setores da nossa vida. Se vocês tiverem outras ideias, também podem colocar nos comentários. E a ideia é a gente saber observar dentro de nós. Estou sendo tigre, estou sendo dragão, né? De uma forma equilibrada ou de uma forma desarmônica. Então, isso está nas nossas mãos, tá? Então, até a próxima.